Olá, nosso muito bom dia. Eu sou Dênio Gonçalves, professor advogado, e esse é seu canal Rubrica do Direito. Hoje são 26 de abril de 2024 e o assunto de hoje é: CPLP será cancelada? A IMA finalmente se pronuncia sobre o assunto. Imigrantes continuam protestando sobre a falta de serviço nos postos da AIMA. Finalmente, o governo de Portugal, através do seu primeiro-ministro Montenegro, se pronuncia sobre a política migratória daqui para frente. Olha, temos tratado desse assunto já há alguns dias. A questão dos imigrantes em Portugal se tornou extremamente complexa, dada a falta de prestação de serviço fornecida pela IMA. Os imigrantes não têm seus títulos de residência vencidos e renovados, o governo prorrogou o título através de uma prorrogação antiga que já existia, contudo, vários serviços deixam de ser prestados com esses títulos vencidos mais prorrogados, que legalmente são válidos até o dia 30 de junho, porém, bancos, empresas, prestadores de serviços e até órgãos do próprio governo deixam de aceitá-los, aceitar esses títulos. Isso é um problema seríssimo que tem vivido aqui os imigrantes. E para complicar, a IMA não criou até o momento nenhum mecanismo para habilitar o portador de título de residência CPLP à renovação dos títulos CPLP já vencidos, porque os primeiros começaram a vencer agora em março último. Consequência disso é que começou a criar no imigrante detentor da autorização de residência CPLP uma preocupação sobre a renovação ou não desses títulos, se o governo português pretendia ou não renová-los, considerando inclusive essa demanda que existe entre a União Europeia e o governo português com base nas irregularidades que a União Europeia entende que o título CPLP tem. O governo português entende que não tem, já respondeu, mas existe uma celeuma que precisa ser tratada e o imigrante detentor desse título começou a ter esse tipo de preocupação. Não só os imigrantes detentores do título CPLP, mas todo tipo de imigrante não tem tido serviço renovado pela AIMA. A consequência disso é que, agora, dia 18, nós tivemos mais ou menos, um pouco menos de 200 imigrantes na porta da IMA em Lisboa, protestando sobre a questão da falta de prestação de serviço, títulos vencidos, para renovação que não são possíveis, atendimento telefônico que não acontece, a linha atende eletronicamente, mas não passa para o atendente de forneciar, falta de vagas para agendamento de renovação, falta de vaga para agendamento de novos títulos, inclusive os CPLPs também. Então, não só agora na agência de Lisboa, mas também na agência do Porto. Houve movimentação esse mês agora, no sentido de que imigrantes trazendo reclamações com relação ao serviço que, na verdade, não está sendo prestado pela IMA. A IMA tem cancelado, durante as entrevistas, cancelado a prestação de serviço por constrangimento no serviço de informática, o serviço telefônico não há atendimento, o serviço de sites, nós já temos aqui outros vídeos mostrando que também não há atendimento, então a situação começou a ficar, assim nós podemos dizer, complexa. E, em consequência disso, começaram a haver protestos por parte dos imigrantes. Normalmente, com toda essa movimentação no sentido de exigir um posicionamento do governo e da IMA com relação aos serviços prestados e à renovação dos títulos de residência, a IMA acabou se pronunciando através da imprensa de uma forma geral e se pronunciou no sentido de que, está aqui, negar o fim da concessão de título de residência. Em outras palavras, a IMA deixou claro que não há intenção da agência e nem do governo nem de cancelar os títulos de residências CPLP existente e também de cancelar o serviço de emissão de novos títulos desse patamar, ou seja, novos títulos de residência, vistos e títulos de residências relativos à CPLP. Então, a IMA veio à tona, veio em público e deixou bem claro que pretende manter o serviço, apesar de ainda não ter disponibilizado nenhum canal de renovação para os títulos de residência já vencidos.
vencidos, mas válido até o dia 30 de junho desse ano. A situação é ligeiramente confortante na medida de que aquelas pessoas detentoras do título têm a segurança e a certeza de que os títulos serão renovados e que novos títulos serão emitidos para aqueles que pretendam títulos e vistos e títulos de residência CPLP. Ao mesmo tempo, agora o primeiro-ministro do governo português esteve na África, numa reunião de governantes, e agora na capital cabo-verdiana, ele deixou bem claro para o ministro Luís Correia Silva que haverá e será mantida a política migratória portuguesa com relação aos países falantes da língua portuguesa, que ele entende que há uma proximidade muito grande entre esses países, obviamente cultural, linguisticamente falando. O Brasil tem mais ou menos 200 anos, quase 200 anos de independência, mas a África se tornou independente agora, em 75, né? A partir da Grande Guerra, a África se tornou independente. Então, a proximidade africana em relação a Portugal é muito maior, e isso se observa com relação às diferenças linguísticas, diferença entre o português brasileiro e o português português. Essas diferenças são, obviamente, consequência de um distanciamento maior. Se você pega o angolano, pega o cabo-verdiano, ele fala um português muito mais próximo do português primitivo do que o brasileiro, dado o fato de ter se tornado dependente mais proximamente. E aí vem o primeiro-ministro português hoje, Montenegro, deixar bem claro que essa proximidade é fator preponderante no que tange a política migratória em relação aos países falando da língua portuguesa, no qual nós incluímos o Brasil, obviamente. Deixou bem claro que essa política será mantida de uma forma mais apertada, nós já tratamos disso anteriormente, mas a política será mantida e também os vistos, ele deixa isso aqui claro, no que tange aos países falando da língua portuguesa serão mantidos e aprimorados. Aprimorado no sentido de gerar um relacionamento mais próximo entre esse país e Portugal e esse país. É uma via de mão dupla, não é? Com isso, encerramos o nosso assunto de hoje, deixando bem claro para vocês que o CPLP será mantido, a política migratória será mantida de uma forma mais restrita e o governo, inclusive, já reconheceu os constrangimentos gerados pelo serviço da IMA, que pretende melhorar esse serviço daqui para frente. Nosso muito bom dia e obrigado.